Boa noite, meu nome é Luca Ortolan Hansen e hoje vou falar um pouco sobre monovisão, revisão e caminhos para o sucesso. Sou fellow de cirurgia refrativa do HCFM USP e gostaria de agradecer a doutora Verônica e o professor Samir por me ajudarem com a aula. A presbiopia é um problema de saúde que afeta mais de 1 bilhão de pessoas. Ela é uma perda acomodativa, progressiva relacionada à idade. A presbiopia é inevitável, porém certos fatores podem acelerar o seu aparecimento, como tabagismo, hipermetropia, astigmatismo, radiação ultravioleta, histórico gestacional, climas quentes, diabetes. Na presbiopia temos um ponto focal que fica por detrás do olho e o paciente não tem capacidade mais acomodativa para trazer esse ponto focal para a retina. Essa situação é exacerbada para perto porque para perto temos uma vergência maior da luz que sai do objeto em direção ao olho e é necessária maior capacidade acomodativa para corrigir essa vergência. Na presbiopia temos como tratamento várias opções, desde óculos comuns e multifocais, lentes de contato multifocais, lentes de contato em monovisão, os tratamentos cirúrgicos como o por excimer laser, PRK ou LASIK, sendo feito em femtosegundo ou não. Esses tratamentos em excimer podem ser feitos tanto em monovisão como em tratamento tipo multifocal, como o Presby-LASIK, Presby-Max e outros tratamentos. A outra opção cirúrgica que vem entrando cada vez mais em uso é a extração do cristalino transparente com implante de lente intraocular em monovisão ou lentes de intraoculares de multifocalidade ou até aquelas de foco estendido, que teriam uma vantagem por não serem difrativas e terem melhor contraste, melhor qualidade de imagem em relação às lentes multifocais ou trifocais, que geralmente tem um padrão mais difrativo. Nenhuma estratégia dessas cirúrgicas ou não cirúrgicas pode ser aplicada a todos os pacientes. Nenhuma delas é ideal, todas têm vantagens e desvantagens. Temos de conversar com nossos pacientes para entender melhor qual técnica é mais adequada para ajudar a corrigir o paciente. Sobre monovisão, temos que entender alguns conceitos básicos para poder prosseguir no tema. É uma espécie de anisometropia induzida. Então temos uma refração-alvo que é diferente para cada olho, e temos um olho que ele fica focado para longe e outro focado para perto. A maioria dos pacientes vão aprender a se adaptar a essa monovisão através do mecanismo de processamento central, especialmente com a supressão da imagem mais borrada. Existe uma superposição de duas imagens diferentes na retina e isso deve ser processado centralmente para o cérebro poder escolher a melhor imagem em cada momento, seja para perto ou seja para longe. Temos como desvantagens de qualquer sistema em monovisão um certo prejuízo da estereopsia e da visão intermediária. Quanto maior a diferença entre os olhos, a gente vai ter uma maior perda de estereopsia e uma maior supressão nos pacientes. A micromonovisão é uma estratégia combinada que visa diminuir essa perda de estereopsia e ela geralmente utiliza duas lentes intraoculares de foco estendido, uma em cada olho. Uma delas é planejada para ficar plano no olho dominante e outra delas é focada em -0,5 ou até -1 no olho não dominante para dar uma melhor visão de perto. Essas lentes intraoculares de foco estendido, elas são uma opção de tratamento que é um pouco mais invasiva que o excimer laser por ser uma cirurgia intraocular. Em termos da avaliação ideal ou avaliação inicial do nosso paciente, precisamos de uma anamnese completa. Nela devemos falar um pouco sobre a qualidade atual de visão do paciente, como ele enxerga no momento, tanto para perto quanto para longe. Temos que falar com esse nosso paciente sobre a visão dele com e também sobre a visão sem os óculos. Devemos falar sobre a demanda visual desse paciente, como é seu trabalho, como é seu lazer, se ele faz muita leitura de perto ou não, se ele dirige ou não. Isso tudo vai nos ajudar a direcionar o paciente para um melhor tratamento e entender também as necessidades dele de perto e comparar isso com o seu quadro refrativo atual. Devemos também perguntar sobre a visão noturna atual e já perguntar a respeito
de aparecimento de algum fenômeno visual estranho, por exemplo, starburst ou glare. Especialmente devemos perguntar sobre a visão noturna na direção. Alguns pacientes já têm uma alteração prévia e se a gente não pergunta aqui nesse momento, no pós-operatório, às vezes eles não se lembram bem da alteração prévia. Então é importante lembrar e registrar em prontuário. Também o uso de lentes de contato a gente deve indagar, até porque a lente de contato é uma ótima maneira também de fazer a monovisão para o paciente, especialmente aquele que já usa a lente. Nos dados essenciais, devemos colher a acuidade visual tanto longe quanto perto e com e sem correção. É muito importante também fazer uma refração dinâmica e uma refração estática sobre cicloplegia para a gente entender 100% como o olho do paciente funciona sem acomodação para atrapalhar o nosso exame. Devemos também testar a dominância ocular e pode-se testar, mas não é tão usual isso, a velocidade de leitura em cada olho, monocular, para assim saber qual olho tem mais aptidão para leitura rápida. Também devemos testar qual adição fornece qual acuidade visual para perto. Geralmente eu testo em mais de uma distância, então é interessante testar 30, 40 centímetros e às vezes uma distância um pouco mais intermediária, em torno de 60, 80, para entender mais ou menos como o paciente enxerga atualmente nas diversas distâncias e explicar isso para ele. Muitas vezes ele tem uma visão errônea a respeito da sua visão para longe ou para perto. E isso é muito comum em hipermétropes, que antes tinham uma ótima visão para longe e que começam a usar óculos para perto, mas em um segundo momento tem um aumento da hipermetropia e eles ainda não estão tão acostumados com a piora da qualidade visual para longe que eles já tiveram. Na presbiopia, podemos trabalhar tanto com lente de contato ou com cirurgia. Uma pergunta que é um tema de bastante relevância: devemos sempre realizar os exames, os testes com lente de contato antes de indicar uma cirurgia refrativa? Essa é uma pergunta de grande relevância, porque esse teste ele pode acabar sendo contraprodutivo em alguns momentos. Porque se o paciente não utiliza a lente de contato, é muito difícil você ao mesmo tempo adaptar ele em lente e também adaptar ele em monovisão, especialmente se ele não tiver um desejo de testar isso de uma maneira assim mais intensa. O racional que a gente tem que ter é que nos pacientes cirúrgicos, até 80% a 96% vão gostar do sistema em monovisão. Os trabalhos mais recentes, em torno de 90% ou mais. Em relação aos pacientes já de lente de contato adaptados, um número menor vai gostar do sistema em monovisão, em torno de 59% a 67%. Essa diferença pode ser atribuída tanto ao fator permanente da solução cirúrgica, que facilita a neuroadaptação, como também a dificuldade do uso da lente de contato em si, que pode ser difícil para alguns pacientes aderirem na sua rotina de uso. Eu pessoalmente faço bastante lente de contato no consultório, em monovisão, em multifocal, e assim eu vejo bons resultados. Mas alguns pacientes desejam uma solução definitiva, e é para isso que as cirurgias se propõem. As cirurgias também são muito interessantes nos pacientes que não têm uma boa tolerância às lentes de contato e desejam se livrar dos óculos e ter uma solução de multifocalidade e tentar tratar de certa maneira a presbiopia. A correção em cirurgia refrativa, especialmente no excimer laser, a gente tem geralmente para monovisão um alvo pretendido de plano em um olho e no outro olho em torno de -1 a -2. Alguns outros alvos podem ser mais fortes, como por exemplo 2,5 ou -3, mas de maneira geral é bom se ater à regra geral de -1 a -2,5, porque são uma diferença de grau menor e a maioria dos pacientes não tem uma necessidade de uma adição muito maior do que 2,5 a maior parte do tempo. Lembrando que 2,5, habitualmente a gente tem uma distância confortável de leitura em torno de 40 centímetros. Devemos também testar a acuidade visual para perto no consultório em diversas distâncias e já anotar previamente, como eu mencionei antes. Outra dúvida interessante e que também facilita muito o uso do oftalmologista que está começando em monovisão os pacientes baixo míopes, especialmente aqueles até -3,
porque geralmente é muito fácil a gente introduzir eles na monovisão, porque a gente pode corrigir apenas o olho dominante para longe e não corrigir o olho não dominante, especialmente se a refração dele é compatível. A grande vantagem é que se a gente fizer isso de maneira cirúrgica, é fácil reverter também a monovisão se o paciente não gostar da solução por uma queixa, por exemplo, relacionada à esteropsia ou algum outro tipo de sintoma. A gente pode reverter parcialmente, pelo menos a monovisão, operando o segundo olho. Isso eu exemplifiquei aqui numa animação aqui que eu vou apresentar. No olho direito temos -2, no olho esquerdo também -2. Se a gente opera o olho direito primeiro, ele fica plano e a gente testa o paciente nessa posição, nessa situação, perguntar para ele se ele gostou, testar ele para perto, testar ele para longe, deixar ele se habituar um pouco a isso e perguntar se essa solução foi 100% satisfatória. A maioria dos pacientes vai gostar já nesse estágio, então não há necessidade de continuar, aqui a gente manter o segmento do paciente. Porém, se o paciente tiver uma queixa, a gente pode operar o olho esquerdo agora e deixar ele também plano. Então a gente vai ter um paciente corrigido para longe que vai ter que usar óculos só para perto. Então é uma solução que deixa ele com uma ótima visão para longe e escapa a gente um pouco do problema de fazer a monovisão nos dois olhos de uma vez com uma reversibilidade comprometida. A gente tem que ter atenção quanto a esse tipo de método e qualquer correção de cirurgia refrativa em míopes, especialmente aqueles míopes já presbítas de 40, 50 anos e aqueles automíopes já de qualquer idade. Esses pacientes geralmente não entendem muito bem que quando a gente opera eles e a gente tira a miopia, ele se torna plano, que o ponto próximo dele de focalização, de boa visão para perto, vai se tornar mais distante. Então a gente tem que explicar para ele que ele está acostumado às vezes a 10 centímetros, 12, fazer a leitura do material, por exemplo, sem óculos. Você tem que explicar para ele que essa distância provavelmente vai se tornar mais próxima de 30 centímetros ou 40, isso dependendo da quantidade de adição que a gente colocar no olho para perto. Então, dessa maneira, a gente consegue testar a monovisão, especialmente cirurgia, com uma boa segurança de a gente poder reverter ela se a gente tiver interesse. Então, esse público é um público em especial que a gente deve dar atenção. Em relação à monovisão LASIK, ela também foi comparada com outra boa cirurgia, que seria a extração de cristalino, transparente, com implante de lente premium. Nesse estudo do Schallhorn, em 2017, eles compararam a monovisão LASIK para tratamento da presbiopia contra essa extração de cristalino transparente. Eles utilizaram a lente Techni Symfony em pelo menos um olho do paciente. No outro olho do paciente pode ter sido colocado ou uma Techni Symfony também, ou uma Symfony em monovisão pequena, em torno de -0,5, ou em uma terceira possibilidade eles fizeram um mix and match com a Symfony em um olho e no outro olho com uma lente trifocal da Tecnis, com adição de 3,25. Nesse estudo retrospectivo de 37 centros cirúrgicos e 27 oftalmos operando, eles analisaram no grupo 1 o Fento LASIK com intralaser operado no Vuzix, o Exmer, e guiado por aberrometria. Já no grupo 2, só foram os pacientes submetidos à cirurgia de extração de cristalino transparente com lente premium. O primeiro olho sempre era a Techni Symfony em um dos olhos e o outro olho podia ser qualquer uma dessas outras três opções aqui que eu apresento. Aqui eles fizeram uma análise muito interessante da visão para longe e da visão para perto. Na visão para longe, notamos que os pacientes têm uma boa visão para longe em todos os cenários de avaliação, em todos os subgrupos. Isso foi estatisticamente parecido em ambos os grupos. Já no grupo da acuidade visual para perto, notamos um resultado excelente no grupo moderado a alta miopia e de baixa miopia, mas todos também parecidos do ponto de vista estatístico. Nesse grupo da moderada e alta miopia, notamos uma preferência à monovisão LASIK em relação à cirurgia de troca do cristalino transparente. No box inferior esquerdo,
podemos ver a satisfação do paciente. A mais alta satisfação foi dos pacientes com moderada a alta miopia, seguida dos pacientes com baixa miopia. Os pacientes hipermétropes tiveram uma menor satisfação ao LASIK, uma maior satisfação na cirurgia refrativa de troca de lente. Já na moderada a alta miopia, temos uma nítida preferência à monovisão LASIK. E não houve preferência na baixa miopia e nos presbytas planos, nos emétropes. Já em relação à recomendação do procedimento, em todos os grupos a recomendação foi alta, mas notamos que no grupo de moderada a alta miopia houve de novo uma preferência estatisticamente significativa à monovisão LASIK. De sintomas visuais ópticos, porque isso é um tema de grande interesse, porque teoricamente essas lentes, especialmente a Tecnis Symfony, deveria apresentar um perfil de efeitos adversos ópticos melhor em relação às lentes trifocais do passado. E todos os pacientes do estudo tiveram uma Tecnis implantada em pelo menos um dos olhos, que estava sempre colocada para longe. Temos os pacientes que praticamente todos notaram mais efeitos adversos nas lentes intraoculares em relação ao LASIK. A única exceção foi no grupo dos presbytas emétropes. Esses presbytas emétropes tiveram relatórios de bastante efeitos adversos ópticos em ambas as técnicas. Então não houve preferência, eles acharam ambas as técnicas com bastante efeito colateral óptico. Esse grupo teria uma maior expectativa pré-operatória, então isso explica em parte o resultado, porque seria um grupo que estaria mais sujeito a sentir maiores efeitos colaterais, porque eles têm uma melhor visão pré-operatória. E de maneira interessante, não teve diferença em dificuldades para dirigir à noite entre o grupo de monovisão LASIK e o grupo de troca de cristalino transparente, extração. Uma coisa que podemos notar é que nesses planos emétropes, nos emétropes presbytas, podemos notar nessa tabela, se a gente voltar um pouquinho nela, que tanto na satisfação quanto na recomendação do procedimento, são pacientes que, embora não tiveram uma diferença muito grande entre os métodos, não gostaram de ambos os métodos, comparativamente aos míopes e aos hipermétropes, de maneira geral. No presby-LASIK, ele é uma técnica de correção da multifocalidade diferente. Ela pretende corrigir cada olho para perto e para longe, ou apenas um olho e no outro olho é feita uma monovisão para longe. Então temos um olho em mono para longe com LASIK convencional e no outro olho um presby-LASIK ou presby-max. Já no presby-LASIK também pode ser feito ambos os olhos com multifocalidade, perto e longe. A vantagem da técnica é que, teoricamente, ela não precisa da visão binocular para ter a correção da presbiopia, enquanto na monovisão é necessária a visão binocular. No presby-LASIK, temos duas técnicas primárias de realização, a técnica periférica e a técnica central. Na técnica periférica, como podemos ver à direita, a área para perto ela é a área mais periférica da visão, da córnea. Enquanto no modelo central, a área para perto é a área mais central da córnea. No modelo central tem um certo aplanamento na córnea central, enquanto na periférica temos um encurvamento mais acentuado na periferia, com maior consumo de córnea periférico. No presby-LASIK, notamos também em uma revisão realizada em 2017, que quase todos os autores que estudaram a técnica notaram perda de linhas de visão para longe, em torno de 2 linhas em média, da maioria dos estudos. A maioria dos tratamentos também dessa técnica foram feitos em hipermétropes. A satisfação também é maior nesse grupo em relação aos míopes. O tratamento periférico consome mais córnea do que o tratamento central, então ele teoricamente é pior para os míopes e ele também é um tratamento que teoricamente é menos estudado. Uma das maiores críticas é que tem pouca evidência científica ainda a favor do presby-LASIK e do presby-max, e também temos pouca evidência de follow-ups mais longos, em torno de 6 a 12 meses.
a maioria dos estudos apenas 6 a 12 meses. A independência dos óculos é de 72% a 93% no método, que é similar ou até um pouco inferior que monovisão. Eu não encontrei um estudo comparando ambos os métodos, até porque eu acho que sejam indicações diferentes de maneira geral. A monovisão é muito melhor em míopes, né? E a presby-LASIK teria uma ênfase maior em hipermétropes, apesar de que aparentemente é uma técnica que causa perda de visual para longe. Então isso é uma coisa que tem que explicar muito bem para o paciente, porque pode surpreendê-lo. Também na monovisão para hipermetropia temos algumas controvérsias. Podemos conseguir a monovisão nos hipermétropes, só que para isso temos que corrigir eles de uma maneira exacerbada, hipercorrigi-los. Para a gente poder ter uma visão para perto nos hipermétropes, temos que fazer essa hipercorreção. Então a gente tem um padrão de ablação hipermetrópico. Esse padrão já por si só é um padrão um pouco menos previsível e com maiores taxas de regressão. Então a gente tem que fazer ele em excesso para poder fazer a monovisão em um dos olhos. Já no outro olho, o tratamento hipermetrópico também, com suas falhas a princípio. A literatura também tem achados contraditórios em relação a essa monovisão na hipermetropia. Goldberg notou menor satisfação e mais efeitos colaterais em hipermétropes. Brown também notou uma aceitação similar, de maneira inversa, Brown notou uma aceitação similar do método entre os hipermétropes e os míopes, em torno de 90%. E Schallhorn, que foi aquele estudo que eu mostrei que comparou de maneira retrospectiva a monovisão LASIK e a extração de cristalino transparente com LIO de foco estendido, notou uma aceitação parecida e uma visão noturna parecida em ambas as técnicas dos pacientes submetidos a LASIK e extração de cristalino transparente. Temos também que lembrar que no padrão de ablação hipermetrópico a gente tem um aumento da aberração esférica negativa induzida, e isso causa um aumento da profundidade de foco, que ajuda o paciente a enxergar. Isso podemos notar na técnica do Presby Max, por exemplo, à esquerda, periférica, e também no padrão de ablação hipermetrópico, que está exemplificado à direita. Temos que lembrar, porém, que como essa alteração é periférica, em miose, que o paciente em leitura faz convergência, acomodação e miose, ele vai estar tendo uma perda parcial desse efeito, especialmente em salas mais claras. Também devemos notar, temos como resumo, né, que a gente precisa, para ter uma boa visão, uma boa e uma completa avaliação, uma boa conversa com o paciente sobre a expectativa visual pré-operatória. Vale muito a pena a gente investir numa boa refração com um teste de visão para perto em diferentes distâncias. A programação cirúrgica tem que ser explicada para o paciente, especialmente na monovisão, isso é ainda mais importante, com uma discussão das necessidades individuais do paciente no dia a dia, para ajudar a escolher a melhor técnica de correção para ele, seja cirurgia ou não. Considerar também operar apenas um olho é muito importante, especialmente nos hemétropes e baixos míopes. Também interessante nos pacientes após cirurgia de catarata, que tem ambos os olhos com uma monofocal implantada. Essa situação é muito comum e esses pacientes às vezes ainda se queixam de presbiopia. Então é muito interessante oferecer esse tratamento para eles. O teste com lente de contato pode ser muito útil em quem já utiliza a lente, porque é fácil fazer o paciente que já usa a lente apenas testar uma diferente. Mas esse teste pode induzir uma complexidade desnecessária e pode ser até contraprodutivo nos pacientes que não gostam de lente de contato ou nunca usaram lente de contato. A monovisão com LASIK é uma opção de baixo custo, e especialmente em relação à cirurgia de extração de cristalino transparente com LIO Premium, que tende a ter um valor mais caro. Especialmente a monovisão em PRK, também muito interessante e de custo ainda menor. Temos uma população de moderada a alta miopia, que especialmente nos de miopia baixa e moderada, o PRK é bem-vindo, especialmente porque ele vai ter uma boa visão em 6 meses, praticamente incontestável em relação ao LASIK na população ali de baixa miopia.
Agradeço pela atenção. Essa é a bibliografia principal que eu utilizei. A revisão do Wolfson é muito interessante, 2018. Muito obrigado. E esses são meus contatos caso queiram enviar alguma dúvida, alguma crítica. Boa noite.